Eu quero dizer que eu estou muito entusiasmado com a nossa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Especialmente pelos temas que a gente tem trabalhado. Nós chegamos do lado de cada muralha, e a muralha ela é grande, ela é alta. Então a gente passou 2 semanas na muralha, né? Interessante que até o devocional está lá, quarta semana, parte 2. Né? Então, assim, a gente tem falado sobre isso, foi muito bom, as reflexões, ainda que curtas em alguns momentos. Para os irmãos terem ideia, a minha empolgação é tão grande que hoje eu falei sobre retroceder para avançar aos pastores batistas da Grande Curitiba. Então, preguei para os pastores naquele tema, retroceder para avançar, e foi muito bom, a pastorada gostou. Então, hoje nós queremos fechar essa travessia pela muralha. E nada melhor do que a gente observar como é na vida de alguém que a muralha acontece. Interessante que Deus tem falado ao coração do povo. Domingo passado, terminando o culto, alguém me convidou para conversar, e esse alguém veio exatamente falar como foi importante ouvir esse sermão. Alguém que não é da nossa igreja, que nos visitava naquele dia, e ela disse: olha, pastor, que palavra maravilhosa, eu vim aqui porque eu preciso atravessar a muralha. E foi tão legal, porque, de alguma forma, ela estava magoada comigo, fazia alguns anos, mais de 15 anos, e ela veio, então, pedir perdão pela sua mágoa. E eu não sabia. Então, o tempo todo, muito gentil com ela, muito educado, melhor dizendo, e ela ficou chateada com uma atitude que eu precisei tomar, que ela se chateou. Mas o gostoso não foi isso, o gostoso foi saber que a palavra que Deus falou ao coração dela naquele domingo à noite foi também fundamental para que ela pudesse atravessar a muralha. A pergunta é: você está do lado de cada muralha? Quais são as evidências de que existe uma muralha na tua frente? Vamos tentar ver aqui na história de alguém que a gente conhece, Jacó, uma vida antes da muralha, atravessando a muralha e se estabelecendo do lado de lá da muralha. Quando a gente olha para a vida de Jacó, e você conhece a vida de Jacó, todo mundo conhece a história dele, está lá em Gênesis capítulo 31, e eu quero exatamente que a gente tenha essa visão antes da muralha, como era a vida de Jacó. Antes da muralha, Deus deseja que retrocedamos para avançar. Quando nós estamos do lado de cada muralha, Deus espera que a gente dê aquela retrocedida para a gente ultrapassar e virar e chegar do lado de lá. Por isso o capítulo 31, versículo de 1 a 3, diz assim: logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Observe o clima do lado de cada muralha, reclamação. Reclamando dele. Aí tem a reclamação. Jacó roubou tudo que era de nossos pais. Aí um tema de justiça, de sentimento de injustiça. Adquiriu toda a sua riqueza, sentimento de perda, de furto. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. O relacionamento estava tenebroso, diferente, suspeito. Versículo 3, então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e do seu avô, a terra dos seus parentes, e eu estarei com você. Então, Deus espera que quando nós estamos do lado de cada muralha, que a gente faça um caminho de volta, que a gente faça um retrocesso. Interessante que a palavra arrependimento significa voltar atrás. E a vida cristã, ela não se estabelece sem arrependimento. Talvez a muralha que você precisa atravessar vai requerer de você uma postura de arrependimento, de contrição, de reconhecimento. Até onde você precisa retroceder?
aquela pessoa que precisou retroceder há mais de 15 anos atrás. Interessante que o perdão, ele é tão urgente, tão necessário, porque a pessoa que guarda mágoa fica sofrendo 15 anos de sofrimento. E eu, feliz da vida, quando vi a pessoa com muita alegria, oi, fulana, tudo bem? Estou em paz. Imagine o sofrimento dessa pessoa. Ele me decepcionou, estou chateado com ele, não sei o quê, bababá. E eu não estou nem aí. Tem gente que talvez precisa retroceder à infância. Tem pessoas que ainda hoje sofrem traumas de infância. Uma experiência mal vivida na infância. Até onde você precisa retroceder? Se preciso for, retroceda. Porque Deus espera que a gente dê um passo atrás, retrocedamos para avançar. E na vida de José não foi diferente. Volta à terra dos seus pais, do seu avô, porque o clima aqui está insustentável. O clima aqui está difícil, está complicado. Segunda coisa que a vida de Jacó, dentro da temática que a gente tem trabalhado, atravessando a muralha, é preciso enfrentar as circunstâncias difíceis. O Jacó tinha algumas circunstâncias complicadas. Olha o que diz. Quando partiram, Labão estava em um lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia ao seu pai e os levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a postura da mulher de Jacó. Ela roubou algo que não lhe pertencia. Segundo, dentro desse ponto ainda, ela rouba ídolos por quê? Porque ela queria continuar idolatrando. Interessante que na classe de novos membros tinha lá uma adolescente junior fazendo a classe e disse assim: pastor, o que é idolatria? Interessante, né? A gente fala assim, ela idolatrava aqueles ídolos do seu pai desde a sua infância. Estavam indo embora, indo de última hora, ela rouba os ídolos para continuar idolatrando. E o texto diz que Jacó enganou. Idolatria, roubo e engano. São circunstâncias complicadas. E Deus quer que nós encaremos essas circunstâncias. Deus espera que nós enfrentemos as dificuldades, muitas delas que a gente tem resistência em abrir mão. Algumas dificuldades que são pecados ou pecaminosas, que estão conosco, mas nós nos agarramos e a gente não quer abrir mão disso. Então é complicado para nós vivemos numa atmosfera difícil, complicada, mas a gente se agarra e não quer abrir mão disso. E aí a gente fica do lado de cada muralha, porque a gente não quer confrontação, não quer resolução, não quer transformação. Interessante que há uma poesia que diz assim: não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Uma poesia popular. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Eu vou ter que enfrentar determinadas realidades, momentos difíceis, para que eu consiga força e vigor e atravessar a muralha da minha vida. Uma terceira coisa na vida de Jacó que me chama a atenção, que tem a ver com a temática que nós estamos trabalhando, é que atravessando a muralha precisamos fazer concertos. Precisamos fazer alguns acordos. Precisamos fazer alguns combinados. O texto diz que Labão alcançou, enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou o seu acampamento ali perto. Depois diz: o que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora?
como se fossem prisioneiras de guerra. Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Olha, interessante uma coisa, eu lhe teria dado uma festa de despedida. A falta de coragem, até mesmo porque a postura dele era uma postura de enganação, a falta de coragem de encarar situações difíceis, perdeu uma celebração. É como alguém que sai magoado e poderia ter sido um momento tão gostoso. Às vezes na igreja tem gente que sai magoada na igreja. Magoada com o pastor, magoada com o irmão, magoada com alguém. E aí ninguém sabe, fulano simplesmente desapareceu. E se viesse dizer assim, estou magoada, por isso estou indo embora. Aí nós faríamos uma festa. Não porque a pessoa vai embora, mas faríamos uma festa no sentido de ajustar, de consertar. Poxa, me perdoe, eu nem imaginava que tinha te magoado tanto, te ferido tanto, te machucado tanto. E aí, muitas vezes, a gente celebra o conserto que é feito. Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Por que que do lado de cada muralha você não quer enfrentar situações a ponto de causar dor, separação? Eu estou olhando agora numa perspectiva de avô. Né? Alguém diz assim, o senhor tem às vezes perspectiva de pai, o senhor olha para a gente como um pai olha para o filho. Dessa vez agora eu estou olhando numa perspectiva de avô. Imagine se Mateus e Dara saem sem me deixar dar um beijo na Laura. Ana, você não sabe o que é isso. Se isso acontecesse, ia ser uma facada no meu peito. Ah, muito obrigado. O pastor Nildo está dizendo que eu não sou igual Labão. Me consolou bastante. Mas Labão sente, por que eu não pude dar um beijo no meu neto? Porque eu não pude despedir dele. Você agiu de forma extremamente tola. Agora, Labão era muito esperto na perspectiva de se aproveitar de situações. Né? A gente conhece a história de Labão, ele engana Jacó. Depois ele tenta amenizar o problema entre Jacó e seus filhos, criando um trabalho pesado e forçado sobre Jacó. E esse clima que estava do lado de cá, que precisava ser confrontado, enfrentado, superado, esse clima precisa ser agora ajustado. Olha o que diz aqui o versículo 31. Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria as suas filhas de mim à força. Interessante que quando a gente olha o texto, e eu fiz questão de grifar, há aqui no texto um concerto. Há aqui no texto um concerto que é feito quando eles constroem um marco. E o texto bíblico diz que eles fizeram um acordo, e aquele acordo se recebeu o primeiro nome de Gileade, que significa monte de pedras do testemunho. Esse mesmo concerto, depois em um outro versículo, é chamado de Mispá. Significa torre de vigia. E por fim, nós vamos ver que esse mesmo concerto, esse mesmo acordo, recebe o nome de 2 acampamentos. E aqui há um acordo, depois desse sentimento de luta, de acerto de contas. Por que que você fez isso? Eles então celebraram, fazendo um amontoado de pedras, dando a esse amontoado de pedras 3 nomes distintos. Na perspectiva de Labão tinha um nome, na perspectiva de Jacó tinha outro nome, e na perspectiva do anjo do Senhor tinha outro nome. Aí a pergunta que eu faço: quais são os concertos que você precisa fazer para você ser vitorioso, trilhando
a jornada através da muralha. Tem gente que precisa fazer um concerto consigo mesmo. Tem gente que precisa fazer um concerto com o seu cônjuge, com a sua família. Tem gente que precisa fazer um concerto com a igreja, com Deus. Tem gente que precisa fazer um concerto no trabalho. É preciso que a gente faça concertos, concerto de vida, e façamos acordos para poder a gente superar momentos difíceis e atravessar a jornada. É aquele sentimento tão ruim que muitas vezes quem perde alguém carrega consigo, né? Quem perde alguém e tinha algo que não tinha sido consertado, ajustado, se arrepende. Se eu soubesse, eu não teria falado isso, não teria feito aquilo. Se eu soubesse, eu teria feito isso, eu teria falado aquilo. E a gente que lida com essa dor de perda, de sofrimento, algumas muralhas se levantam aqui, porque eu não tive oportunidade de falar para alguém o que eu precisava falar. Alguém, certa vez, depois de uma mensagem parecida com essa, terminou o culto, me chamou ali e disse: pastor, eu tenho um problema, porque fulano morreu e eu não consegui dizer que perdoava e não consegui pedir perdão, e isso me incomoda. Como é que eu resolvo isso? Falei: ore a Deus, confesse a Deus. E se isso não for suficiente, vai lá onde o sepulcro, ou no sepultamento, no lugar onde foi enterrado esse alguém, e verbalize. Fulano, eu sei que você não está aqui, mas eu preciso dizer para você que eu perdoo. E eu preciso dizer, me perdoe. Porque esses concertos, eles podem ajustar determinadas caminhadas, determinadas vitórias sobre a muralha. Quais concertos você precisa fazer? Talvez você tenha que retroceder, talvez você tenha que voltar atrás, talvez você tenha que tratar situações que não são gostosas, mas lá na frente você vai dizer assim: olha, eu consertei. Aquela pessoa que eu atendi vai poder dizer em qualquer lugar do mundo: eu consertei com Ilquias. E não há nada entre nós, porque o conserto foi feito. Quarta coisa, atravessando a muralha, precisamos enfrentar os nossos medos. Dificilmente nós admitimos que temos medo. Tem muita gente que tem medo, e medo de quê? Quais são os seus medos? Interessante que aqui, nesse texto de Gênesis 32, versículo 7, quando ouviu a notícia, Jacó ficou não com medo. Jacó, que era espertalhão, que era um cara que enfrentava uma série de situações, ficou apavorado. Quando ele soube que o irmão dele estava vindo com 400 homens, é um exército, 400 homens vindo ao seu encontro, ele ficou apavorado, decidiu em 2 grupos, dividiu em 2 grupos sua família, seus servos e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Há aqui aquela artimanha muito característica de Jacó. Alguns de nós temos algumas artimanhas muito características de nós mesmos. São instrumentos de defesa, mecanismos de defesa. Quando a gente fica acuado, quando a gente fica na defensiva, a gente tem o nosso mecanismo de defesa. Ele cria aqui uma artimanha, ele divide o seu rebanho, sua família, em 2 grupos e coloca em risco. Olha a mentalidade doentia de um cabra desse. Com medo, ele expõe pessoas. Com medo, ele expõe pessoas que ele amava, que ele tinha responsabilidade de proteger. O medo faz com que a gente faça coisas que não deveríamos fazer. E ele chega a ponto de pensar nesta versão aqui,
que se atacar um grupo, o outro passa. É aquele princípio da ética, o mal menor. O mal menor, a gente estuda isso no seminário. Quando chega nessa matéria, o mal menor mexe com a gente, porque o cristianismo não tem esse negócio de mal menor, que a ética estabelece. Qual seria o mal menor? O mal menor seria ele sair na frente e encarar ele, o seu irmão Esaú. Esaú, poupe minha família, eles não têm nada a ver comigo. Vamos resolver aqui, eu e você. É comigo o seu problema? Mas o medo faz com que essa percepção, essa compreensão não aconteça. E isso é apenas um exemplo para mostrar que estamos no meio da muralha, vamos ter medo. Medo de cair, medo de virar o pé, medo de não aguentar descer, medo do vento. Eu subi em um morro enorme na Chapada Diamantina, não sei quantos metros acima do nível do mar. E lá em cima aquele frio, aquele vento. E eu, quando era mais jovem, era aventureiro, então não tinha medo de coisa. E quando eu estou chegando perto aqui de onde a pedra termina, o pessoal já chega, você não pode se aproximar daqui não, porque é perigoso. Mas está tudo tranquilo, senão aqui de vez em quando vem um vento. E quando esse vento vem, desequilibra a gente. Quando a gente está atravessando a muralha, a gente precisa enfrentar nossos medos, e eles sempre existirão. Quais são os medos que têm atrapalhado você de atravessar a muralha e viver esse tempo que Deus tem para você? Deus espera que enfrentemos nossos medos. Olhando para a vida de Jacó, e ele está agora já atravessando a muralha, precisamos reconhecer a necessidade da ajuda do Senhor. Interessante que ninguém consegue atravessar a muralha, a jornada da sua vida cristã, atravessando a muralha, sem a ajuda do Senhor. Sem mim, disse Jesus, sem mim é impossível. Sem mim nada podeis fazer. Eu preciso admitir a ajuda do Senhor. Tem muitas coisas que a gente sabe fazer, tem muitos momentos que a gente precisa viver. Algumas coisas a gente já fez mais de uma vez, algumas coisas a gente já fez várias vezes. Mas mesmo assim, precisamos que Jesus venha conosco. Todo culto que eu vou pregar, eu convido Jesus a vir conosco. Eu acho que todo mundo que dirige louvor, da mesma forma. Jesus, vem com a gente, porque a gente precisa da ajuda do Senhor. Você que nos acompanha em casa está recebendo um sinal maravilhoso, bonito, mas o pessoal da transmissão pede a ajuda do Senhor. Quando a gente precisa atravessar a muralha daquilo que tem atrapalhado de vivermos o que Deus quer que nós vivamos, nós não vamos conseguir sozinho. Olha o que diz o texto. Então Jacó orou, invocou ao Senhor: ó Deus de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volta para a sua terra natal, para os seus parentes. O Senhor prometeu: tratarei bem de você. Eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minha mulher e os meus filhos. Parece que quando a gente invoca ao Senhor, há uma transformação. Aquela estratégia de expor parte da sua família, parte do seu rebanho, é mudada
quando ele invoca o Senhor, quando ele convida o Senhor para participar desse tempo, ele começa a pedir em Deus direção: salva-me do meu irmão. E ele diz para Deus: eu estou com medo. Tem muita gente que está com medo, mas não diz para Deus: eu estou com medo. E a Bíblia vai dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso que é importante demais que nos momentos difíceis, nos momentos em que o medo toma conta de nós, que a gente vai falar com Deus. No momento em que nós nos sentimos ameaçados, que a gente vá falar com Deus antes de criarmos os nossos subterfúgios, as nossas iniciativas humanas para solucionar situações. Por isso, atravessando a muralha, precisamos reconhecer a necessidade da ajuda de Deus. Humildemente, admitirmos, reconhecermos e pedirmos a ajuda de Deus. A palavra nessa noite para você é: qual é a situação na travessia, na jornada através da muralha que você está vivendo, que você tem tido medo, que te amedronta, que te assusta, que tira a sua paz, que tira o seu sono, que te incomoda? Não queira fazer planos e criar estratégias antes de falar com o Senhor. Sexta coisa que a vida de José me ensina é que do outro lado da muralha, deixe-se transformar pelo toque quebrantador do Senhor. Essa é a passagem que eu amo. Uma das primeiras mensagens que eu preguei, ainda adolescente, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser pregador. E uma das primeiras mensagens que eu preparei foi em cima desse texto. Jacó atravessa o vale de Jaboque. Conheço de cor esse texto. E eu achava interessante como a luta que Jacó teve com Deus e a maneira com que Deus tratou Jacó. Acho bonito quando Jacó diz assim: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é enganador, usurpador, enrolão. Ele é obrigado a olhar para dentro de si. E o anjo do Senhor não fala nada, simplesmente dá-lhe um golpe na coxa. Dá uma voadora, né? Dá uma cacetada. Gabi, dá uma cacetada, uma voadora, quebra a perna do sujeito. E aí é que ele fala. Ele não fala antes, ele fala depois. Depois de quebrar, e a gente estudou domingo passado sobre o quebrantamento do outro lado da muralha. Depois de quebrar a condição de resposta, de altivez, de vaidade, de usurpação, depois que ele quebra, ele diz: a partir de hoje, você não será mais enganador, você não será mais usurpador, você não será mais aquele cara que rouba, que engana, que mente. A partir de agora você vai ser aquele que luta com Deus. Seu nome vai ser Israel. Do outro lado da muralha, nós precisamos experimentar o toque divino em nossa vida e experimentar o quebrantamento que só Deus pode dar, só Deus pode fazer. E aqui no versículo 24 diz assim: com isso Jacó ficou sozinho no acampamento, veio então um homem e lutou com ele até o amanhecer. Esse homem aqui, essa versão que eu estou usando é um homem, outra versão diz que veio um anjo. E quando a gente estuda teologia no Antigo Testamento, a ideia de anjo no Antigo Testamento é enviado de Deus. Quando a gente estuda teologia sistemática, nós vamos perceber que o anúncio do Messias, do Salvador, é que ele seria o Filho do homem. Então, quando a gente olha nessa versão, veio um homem. Que homem é esse? É o homem. O homem chegou. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Senhor. É o próprio Senhor.
Interessante que estudando com a classe Novos Membros, a gente foi estudar sobre a Trindade. Você já tinha estudado a Trindade com eles, né? Mas eles ficaram encucados. Vamos falar sobre a Trindade. E quando eu dizia assim, um não está ausente dos demais, difícil de entender isso. O Deus Pai não está ausente do Deus Filho e nem do Deus Espírito. O Deus Filho não está ausente do Deus Pai, nem do Deus Espírito. E o Espírito do Senhor que pairava sobre a face das águas não está ausente do Deus Pai e nem do Deus Filho. O homem desceu e lutou com Jacó. Interessante que isso aqui nos traz um indicativo extraordinário. Existem momentos que nós lutamos com Deus, que nós acusamos Deus, que nós apresentamos diante de Deus a nossa demanda. Mas tem alguns momentos que Deus vem lutar conosco. Não é uma iniciativa, mas é uma resposta de oração. Você não pediu minha ajuda? Você não quer que eu livre você do seu irmão Esaú? Eu vou precisar que você mude sua maneira de ser e sua maneira de fazer, a sua maneira de pensar e de agir. E Deus muitas vezes vem lutar conosco, porque inconscientemente dentro de nós estão as nossas forças motriz da vaidade, do orgulho. Eu fui pregar lá em São Luís, eu falei do quadro que eu tenho no meu gabinete do eu crucificado. Falei para os pastores isso. Falei para a igreja que estava lá. O irmão mandou para mim hoje a mensagem: pastor, manda a foto daquele quadro. Eu fiquei curioso. Então, eu tenho que ir hoje à noite, terminando aqui, me lembre de tirar foto, viu, Esdras? Você que tem que me lembrar, porque tem um negócio para você lá no gabinete. Essa foto e mandar. Fazer uma foto bem bonita apontando aqui para esse quadro. Por quê? Porque eu preciso sempre me lembrar que o meu eu precisa ser crucificado, porque se eu não permitir tomar a minha cruz e crucificar o meu eu me perdi. Eu me perdi. Deus luta comigo. Porque tem algumas coisas que eu não quero abrir mão, tem algumas coisas que eu não quero me entregar, que eu não quero me render. Deus vem e luta com Jacó até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Mas não foi um deslocar simples assim. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoares. Interessante que agora é um outro Jacó que começa a falar: é tão bom ter o Senhor comigo, ainda que seja para me confrontar. Sabe aquela confrontação que nos faz bem? Um dia eu precisei confrontar uma pessoa pensando que ela iria negar o que fez. E eu disse: fulano, eu quero saber se você fez isso, isso e isso. Disse: pastor, que bênção esse momento, como eu pedi a Deus para me libertar disso. Eu fiz, pastor, isso, isso e isso. A pessoa se sentiu liberta. Jacó se agarra com o homem, o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, com o próprio Senhor, e diz: olha, não vou te deixar ir antes que você me abençoe. Aí Jesus, aí o Senhor, né? Senhor, o texto fala de Senhor. O pastor Gusto diz: não está dizendo que é Jesus aí, é o Senhor. Sim, mas o Senhor não é o Senhor Deus? Pois é, mas o texto não diz que é Jesus. Então o Senhor, né, disse: qual o seu nome? Eu já disse essa parte. Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Veja, ele lutou com homens, mas agora o veredito não é porque ele venceu, ele não venceu porque lutou com homens, ele venceu porque lutou com o enviado de Deus
e com os homens. Aí fica uma lição interessante, Marcão. Às vezes eu preciso lutar com homens. A luta que eu tenho que travar com homens é uma responsabilidade minha, dada por Deus. A força, os recursos que Ele colocou em mim estão aqui para que eu possa fazer a minha luta com determinadas situações. Mas o que garante a vitória não é a minha luta com homens, é quando eu estou com Deus lutando com os homens, aí sim, venceu. Qual é a área de sua vida que precisa ser transformada por um toque divino? Qual a área do seu viver que precisa ser transformado por um toque de Deus? Talvez haja necessidade de um quebrantamento. Haja necessidade de uma trombada. Talvez haja necessidade de uma transformação que só Deus pode fazer. Outra coisa que eu aprendo aqui com José, dentro dessa perspectiva, dessa jornada através da muralha, é que do outro lado da muralha nós vamos desfrutar de uma comunhão e de uma paz que a gente não faz ideia. O texto deixa bem claro que Jacó passou à frente. Interessante que antes ele botou os grupos na frente. Quando ele ora com Deus, ele pede a ajuda de Deus para proteger os seus. Agora, com a vida transformada, ele passa à frente. Ele se coloca na brecha. Ele se expõe. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se. Olha a postura agora desse homem. Quebrantado, transformado, humilhado, curvou-se até o chão, e não foi uma vez só, não. Foram 7 vezes. 7 vezes curvou-se até o chão. Interessante que a resposta foi surpreendente. Ele pensava que Esaú vinha com 400 homens para matá-lo. Correu Esaú ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e beijou. Às vezes a gente, quando recebe um beijo, fica constrangido, né? Tem alguns caras que me beijam. Hoje o Adilson me viu. Lembra do Adilson? Eu te amo! Ele me viu hoje, veio e lascou aquele beijo molhado. Beijão de amor. E quando o cara tem um bigode grande, eu me lembro de um pastor que eu conheci quando cheguei logo aqui, o presbiteriano, o pastor Elias Abraão, me conheceu de manhã, falou do meu nome, explicou coisas para mim do meu nome que eu não sabia. Quando chega à noite na igreja do camarada, o cara vem com aquele bigodão, parecendo de uma outra pessoa, e me espetou o rosto, me lascou um beijo. Eu falei, conheci o cara de manhã, o cara está me beijando de noite. Você dá risada, meu filho? Até descobri como é que o jeito do cara era. Agora o irmão chega, abraça. Por que será que a Bíblia faz questão de descrever? Por que a Bíblia não falou apenas abraçou e beijou seu irmão? A Bíblia faz questão de mostrar que algo muito significativo estava acontecendo ali. Ele encurvou-se. Ele encontrou, abraçou, colocou os braços no pescoço e beijou. E aí é uma celebração bonita. Os dois choraram, porque do outro lado da muralha nós vamos desfrutar da comunhão, da paz, que a gente muitas vezes não sabia que seria possível. A gente entende que o que Deus tem para nós são coisas grandes, maiores. É aquele texto do Novo Testamento, né? Que quando a gente busca o Senhor, esse Deus que é poderoso para fazer abundantemente, infinitamente, mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Ele ficaria satisfeito se
Esaú matasse apenas ele e deixasse viver os seus. Ficaria muitíssimo satisfeito se simplesmente deixasse passar, sem poder abraçar ou beijar. E aí, gente, começa eu não coloquei esse texto aqui, porque começa uma série de bajulações agora. Fica com a gente, a minha casa é sua, minha terra é sua, meus servos são seus. Porque depois da muralha, nós vamos precisar viver a vida com conquistas que nunca antes foram experimentadas. Jacó sai aqui, vai fugido para Labão. Em Labão ele faz uma lambança tremenda, sai dali fugido também, e ele então tem que atravessar a jornada para viver a vida abundante que Deus tinha para ele. E quando ele tem esse conserto, esse encontro, esse ajuste, quando ele busca o Senhor, ele experimenta a intervenção de Deus. Aqui do lado de cá, ele vai viver uma coisa, olha o que diz o versículo 18. Depois de percorrer todo o caminho, desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El-Elohe Israel. Interessante que agora começa uma nova rotina. Uma nova rotina que vai marcar a história dessa nação de Israel. Alguns anos acontecem situações complicadíssimas. A nação de Israel é levada no cativeiro. A nação de Israel vive anos de fartura no Egito. Enfrenta alguns anos de humilhação, de tortura. Depois experimenta a libertação. E antes de experimentar a libertação, a gente conhece a história do filho de Jacó. Pregamos sobre isso domingo passado. Qual é o nome dele? José. E a gente viu que José, quando morreu, foi sepultado aonde? Ele é sepultado exatamente aqui. Ele vem ser sepultado em Siquém, no terreno em que o seu pai Jacó comprou, quando teve sua vida transformada pela jornada através da muralha. Gente, eu achei brilhante esse negócio. Mais de 400 anos. E a Bíblia faz questão de dizer que José foi sepultado no terreno que o seu pai comprou. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem esse desafio. Nós temos o desafio de atravessar a jornada da nossa vida, enfrentar as muralhas duras, difíceis que estão sobre nós. Para isso vamos precisar retroceder, vamos precisar enfrentar circunstâncias difíceis, vamos precisar fazer acertos e consertos, vamos precisar enfrentar nossos medos, vamos precisar reconhecer a necessidade da ajuda de Deus, porque sozinho nós não conseguimos. Nós vamos experimentar a transformação de Deus através do toque do Senhor em áreas que vão gerar quebrantamento em nosso viver. Nós vamos desfrutar de comunhão e paz com quem nós amamos e vamos experimentar coisas que nunca antes experimentamos. A grande questão é, você quer ficar aonde? Qual a sua posição na muralha? Você quer continuar do lado de cá da muralha, do lado da confusão, do lado da insatisfação, do lado da frustração? Talvez você já tenha decidido que não vai ficar do lado de cá, você já está em cima da muralha, mas aqui em cima tem coisas que precisam ser confrontadas, tratadas, acertadas, consertadas. Porque do lado de lá da muralha tem coisa boa esperando você. Que esse capítulo, que estas 2 semanas,
possam ser decisivas para alguém que estava do lado de cá da muralha, ou para alguém que já está em cima da muralha. Você precisa vencer do lado de lá, porque do lado de lá o Senhor está conosco. Deus está conosco, e Ele está conosco eternamente.